Testes em animais, você é a favor ou é contra? E as polêmicas que envolvem essa questão? Vamos lá? Vamos assistir agora, nesse vídeo que começa aqui no Vegflix? Então vamos embora! Olá pessoal, tudo bom? Eu tinha prometido e muita gente pediu para a gente abordar a questão dos testes em animais aqui no Vegflix de novo, e é o que eu estou fazendo nesse primeiro vídeo aqui de 2020, então, aliás, primeiro vídeo meu, né? Aqui no Vegflix já tiveram outros, então feliz ano novo, prazer estar aqui com vocês e claro, já deixe seu like, compartilhe e se inscreva, caso você ainda não esteja inscrito, aqui no Vegflix e deixa o sininho das notificações pronto para te avisar quando tem vídeo novo. E olha, o tema tem muita polêmica, tem muita questão envolvida, mas a base para a gente iniciar é a gente saber o porquê do desenvolvimento, né? Da onde vieram os testes em animais. Ao longo do tempo, a ciência utiliza e utilizou os animais para identificar principalmente as reações de substâncias no organismo, na pele, nos olhos, tudo que você imaginar que tem no nosso dia a dia, né, que a gente utiliza, produtos industrializados, de todos os setores, de alguma forma ou de outra, ao longo do tempo, a grande maioria deles passou por testes em animais. Há pouco tempo é que começaram-se a desenvolver formas de não utilizar os animais nos testes. E o motivo desses questionamentos e o desenvolvimento de outras formas de testarmos as substâncias químicas, novos componentes e tudo mais, é por conta de alguns aspectos. O primeiro, a questão animal. Sim, porque a lógica do teste em animal é o quê? Você pegar um ser vivo, né, que tem semelhanças com os seres humanos, não são iguais, tem semelhanças com os seres humanos, e então você injeta esses produtos, essas substâncias, né, de todos os tipos, desde solventes, químicos, corantes, bom, eles pegam todo esse tipo de substância e testam nos animais para ver quais são essas reações. Por imagens como essas, e olha, eu nem coloquei imagens tão fortes, e também por tudo que envolve a questão dos testes em animais, as pesquisas envolvendo animais, é que eu sempre comento que talvez essa seja a prática mais injusta que nós humanos desenvolvemos contra os animais, porque é pegar as nossas mazelas, os nossos problemas e jogar a goela abaixo dos animais. E aí a grande questão inicial é se eles são semelhantes para a gente avaliar se machuca, se pode gerar problema na pele, no organismo, se é fatal ou não, se dá problema nos olhos, tudo que você imaginar. Todas essas reações para a gente avaliar essa semelhança, o que pode acontecer, horas, significa que os animais eles têm reações, sensações semelhantes às dos seres humanos e logo deveriam sim ter direitos, serem respeitados da mesma forma, de forma semelhante aos humanos. Essa é a primeira questão que a gente pode colocar e que, para mim, é a principal quando a gente se posiciona contra os testes em animais. Mas não é só isso, não. Apesar de, sabidamente, várias questões, né, vários desenvolvimentos da ciência foram gerados por conta desses testes, existem muitos pesquisadores, pessoas ligadas a esse setor que dizem que apesar disso, muito também de atraso a gente tem por conta disso. Pensem comigo, não sei se você sabe, mas grande parte daquilo que é testado em animais não chega a testes a seres humanos. Apenas uma parte de entre 5% em média é que chega ao ponto de se testar em seres humanos, ou seja, 95% já é descartado antes mesmo de testes em seres humanos. Mas mesmo assim, mais de 90% dos testes que chegam em seres humanos não vão para frente, porque os resultados mostram que aquilo que funcionou com os animais não funcionou com seres humanos. Ora, a gente pode pensar o inverso também, né? Boa parte daquilo que talvez não tenha funcionado em animais pode funcionar em seres humanos. Aliás, isso já aconteceu algumas vezes e existem casos de cientistas, pesquisadores que confiaram que mesmo com testes não positivos com animais,
talvez aquilo daria certo com humanos e alguns medicamentos, alguns produtos estão no mercado, ainda que os testes não tenham sido tão favoráveis quando testados em animais. E o outro lado da moeda também é verdade. Várias substâncias que depois fizeram parte de medicamentos e que vão para prateleiras de farmácias, que são receitados por médicos depois de um tempo, mesmo testados em animais, mesmo testados em seres humanos durante um tempo, não se mostram eficazes. Pelo contrário, podem gerar muitos problemas para os seres humanos depois de um tempo de uso desses medicamentos, dessas substâncias. Ou seja, os testes em animais não têm tanto valor como muita gente crê. É claro que eu não gosto de ser daqueles que falam, não se aprende nada, não se descobre nada. Não, mas várias questões envolvem que podem colocar em xeque se realmente a gente gasta o nosso dinheiro e gasta o tempo da ciência de forma adequada e mais eficaz através dos testes em animais. Tem muita gente, muito pesquisador, que cada vez mais questiona isso. Olha, e por conta desse posicionamento contra os testes em animais, muita gente é questionada o seguinte: mas tá, você é contra os testes, mas a hora que você fica doente ou vai para um hospital, aí você usa, né? Gente, vamos lá. Vamos fazer um exercício em relação a essa questão, um exercício aí mental para a gente pensar. Nós somos contra os testes em animais, sim, e lutamos para que a gente não tenha mais animais sendo utilizados, em hipótese alguma, para desenvolvimento, seja lá do que for. Bom, mas o fato é que nós estamos inseridos em uma sociedade que desenvolveu isso. Eu vou dar o seguinte exemplo que talvez facilite a compreensão dessa questão. Você se vai viajar, vai num cruzeiro para um navio e o navio começa a ter problemas e começa a afundar. Espero que isso nunca aconteça. Você provavelmente vai utilizar os coletes salva-vidas, pois esses coletes salva-vidas foram desenvolvidos em seres humanos. Exato, a forma que esses coletes foram desenvolvidos para manter a gente mais seguro no mar, contra temperaturas baixas, foram desenvolvidos usando inocentes durante a Segunda Guerra. Exatamente. Testes em seres humanos, não testes em seres humanos como hoje acontece, de pessoas que se cadastram e se voluntariam, não, de forma forçada, foram feitos em seres humanos. E por conta desses testes, esses salva-vidas, que provavelmente a grande maioria das pessoas já usou quando entrou num navio, quando entrou num barco, foram desenvolvidos em seres humanos. O que isso explica? É que você provavelmente também é contra os testes em seres humanos. E a lógica é a mesma quando pensamos em testes em animais. Nós também somos contra os testes em animais, mas não somos contra a substância, o produto final. Assim como não somos contra o colete salva-vidas. O que a gente acredita é que é possível desenvolver esses produtos, é possível desenvolver essas substâncias sem explorar, sem o uso de animais. Essa é a fundamentação dessa questão. Mas no movimento contra os testes em animais, existem alguns setores que são muito mais fáceis da gente abordar. Por exemplo, a questão de cosméticos, produtos de higiene, higiene pessoal, de limpeza. Essas são questões que você não vai precisar, né? Você teve um problema de saúde, você não vai falar qual cosmético, qual perfume eu vou usar, qual batom, não. Aí a gente entra num outro campo. E aí vem algumas questões polêmicas também dentro do nosso movimento. E é isso que a gente vai abordar agora. Bom, primeira coisa que eu quero falar sobre isso é que a minha intenção aqui não é dizer o que é certo ou o que é errado. Eu vou levantar algumas questões, dar minha opinião a respeito, mas as opiniões podem ser diferentes. Vamos lá, primeira coisa. O que você me diria se você utilizasse durante muito tempo um produto não testado em animal? Nem o produto, nem os seus insumos. Vamos pensar aí num perfume. E, de repente, um insumo daquele produto, daquele perfume, começa a ser testado para uso em um medicamento. Exato, isso acontece, você sabia? Alguns insumos que são utilizados em cosméticos, que são utilizados em produtos de higiene pessoal, por exemplo, eles não precisam e não foram testados em animais. Porém, quando vão para um outro setor, um setor principalmente, claro, fármaco, onde vão ser desenvolvidos medicamentos, esse insumo é testado. E aí vem a minha pergunta. Por ser testado lá naquele outro setor, aquele produto que talvez você estivesse usando durante anos, que você gostava, passa a ser um produto proibido para você? Essa é uma pergunta que eu faço para você aí. E ainda vou além para ficar mais fácil. Imagine que você sempre come a sua salada. E numa boa, né? Você é vegano, não quer comer nada de origem animal, nada testado. Ótimo. E aí, de repente,
a indústria pega o alface ou tomate, ou seja lá o que for, e começa a testar para avaliar se o alface tem algum aspecto positivo no tratamento de alguma doença, e começa a testar com ratos, depois com macacos. E aí, o teu alface que você comia passa a ser um produto proibido para você? Essa é uma questão bem interessante que há pouco tempo me questionaram e que eu trago aí para vocês. E então, quando tem esse cruzamento de setores, é válido dizer que aquele insumo, aquele produto é testado? Eu posso utilizar aquele produto que antes não era testado, não tinha insumos testado, mas que depois um outro setor começa a testar. E então, o que eu diria a respeito desse produto? São questões que não são fáceis não de responder, mas que vale a pena a gente se debruçar e pensar a respeito. Mas não é só isso, tem mais coisa. Uma dessas outras coisas são debatidas em relação a empresas que testam em alguns produtos, mas outros não. Ou seja, imagine uma empresa que tenha 1000 produtos no seu portfólio. Em um deles realiza o teste específico em um dos produtos. Existem muitas pessoas que defendem que se a empresa testou em apenas um produto, os outros produtos não tem problema, porque a gente visualiza a questão como produto. Outras pessoas já acham que não, que o fato da empresa ter testado em um único produto já faz com que todos os outros produtos estejam proibidos. Fazendo aspas aí, porque vocês entendem que a questão não é de proibição ou não, a questão é de como a gente visualiza a questão. E um dos principais argumentos que essas pessoas que defendem que não vão usar nenhum produto de uma empresa que testa em um único insumo, de um único produto, é porque elas não querem pegar aquele dinheiro delas e entregar para essa empresa, que pode pegar esse dinheiro e testar em animais. Bom, existe uma lógica em relação a isso. Mas é bem interessante a gente pensar o seguinte: essas mesmas pessoas não veem problema em comprar e utilizar um produto onde os testes que foram realizados são aqueles testes que não usam animais, que eu costumeiramente chamo de testes modernos, e que no meio científico são identificados como os testes substitutivos ou testes alternativos. Bom, o fato é que esses testes são realizados em laboratórios. Exato, então vamos lá, vamos recapitular. A pessoa não quer dar o dinheiro porque não quer fazer com que aquela indústria utilize o dinheiro para fazer testes em animais. Então, ela só compra de empresas que ou não testam ou que testam de forma sem utilizar animais. Porém, essas empresas que não utilizam testes em animais contratam laboratórios e pagam para esses laboratórios fazerem testes sem o uso de animais. A ideia é de que eu estou livre, eu não estou dando dinheiro para desenvolver testes em animais. Pois é, esse é um equívoco, porque os testes que são realizados, os testes substitutivos, alternativos, são realizados em laboratórios que também fazem testes em animais. Ou seja, o dinheiro vai para o laboratório que realiza, que promove testes em animais. Essa é uma questão que muito pouca gente sabe. Existe somente um laboratório que eu ouvi falar, conversando com várias pessoas ligadas ao meio, que não realizam testes em animais e realizam testes substitutivos, alternativos, e esse laboratório fica na Grã-Bretanha. Ou seja, é mais uma questão bem interessante para a gente avaliar. Se eu não quero dar o dinheiro para uma empresa que promove os testes em animais, talvez a gente tenha que ir mais a fundo. E quando a gente começa a ir mais a fundo, começa a gerar dificuldades e entra naquela questão de que é impossível, larga tudo, porque não dá, de qualquer jeito, a relação com os animais, a exploração animal vai aparecer. E infelizmente é um fato, não por nossa culpa, mas por a gente estar inserido em uma sociedade que explora animais. E o nosso trabalho é tentar o máximo possível evitar isso, dentro de escolhas e dentro de visões que não façam com que a gente principalmente crie empecilhos internamente dentro do movimento. E tem mais uma coisa. Esses testes substitutivos, alternativos, eles utilizam normalmente culturas celulares. Exato, mas essas culturas celulares, para crescerem, para se desenvolverem, precisam do soro fetal bovino. Normalmente, a grande maioria dessas culturas são desenvolvidas por meio desse soro. E eles são obtidos através do abate de vacas que estão grávidas e depois, através do feto, é retirado esse soro. Ou seja, até mesmo esses testes poderiam ser questionados e, no âmbito do veganismo, gerar um debate se devemos
ou não utilizá-lo. Mas é claro que nós, nesse contexto, sabemos que sim, é um desenvolvimento, é um avanço, mas que está longe ainda daquilo que a gente pretende, daquilo que a gente pode desenvolver na nossa sociedade. Uma sociedade que sim, deve o mais rápido possível abandonar os testes em animais, abandonar o uso e a exploração de animais em qualquer setor. Porque ainda que a gente possa levar em consideração que a gente perca em algum aspecto, a gente ganha demais no conceito ético, no desenvolvimento ético da ciência, das nossas relações com a natureza, com a vida. E claro, se a gente utilizar o dinheiro que a gente tem, todo o investimento para desenvolver formas, modelos sem uso de animais, a gente vai desenvolver esses modelos cada vez mais rápido. É isso aí, gente. Eu sei que tem muita polêmica, eu sei que é um tema que daria para debater. Tem outros assuntos que a gente poderia falar e abordar aqui, mas que talvez a gente possa utilizar isso para um outro vídeo. Se você gostou, comente aí. Espero que você tenha um ótimo 2020. Olha aí, se inscreva mesmo aqui no canal, porque nós viemos com tudo. E é claro, você sabe, né? Vegflix é o universo veg em um só canal.